respirando num outro assunto, já que as repercussões atingem inclusive o estado de São Paulo. Aliados de Jair Bolsonaro repercutiram todos os posicionamentos, tanto de Jair Bolsonaro, especialmente sobre as declarações do governador de São Paulo, sobre essas movimentações. A gente viu que, inclusive, fez uma reunião aqui com o encarregado de serviços e Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez um certo comentário diretamente ao governador de São Paulo, não aceitando essa movimentação. Mas ontem, aliados acabaram saindo em defesa de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e do governador de São Paulo. O senador Jorge Seife, de Santa Catarina, disse que o governador de São Paulo, que responde por quase 40% do PIB nacional, fez o que se espera de um chefe do executivo estadual, que é de defender o seu povo, a indústria, os empregos e as suas exportações. O senador catarinense, ele também reconheceu a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e disse que, como um parlamentar e filho, ele também cumpre a sua missão em denunciar ao mundo as arbitrariedades contra o seu pai e também diante das perseguições e, de acordo com o Jorge Seife, de uma ditadura em vigor. Ainda nessa repercussão, você acessa o nosso site na Jovem Pan, na minha coluna, tem toda essa repercussão, tentando entender como os aliados estão saindo em defesa de ambos os lados e não ficando somente ao lado do governador de São Paulo, que já gerou esse climão, na verdade, para tentar acalmar os ânimos e não criar uma escalada ainda maior com essa repercussão negativa. A gente continua de olho aqui, viu, Márcia? Queria te fazer uma perguntinha antes da gente seguir em relação ao que Bolsonaro disse durante uma entrevista ao Poder 360, de que teria feito uma conciliação entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Você acredita que isso de fato aconteceu? Qual o seu eles bastidor? Respeitam muito a ordem de Jair Bolsonaro, é tido como um líder muito grande entre a oposição. O que vem de Jair Bolsonaro é respeitado, ainda que alguns aceitem ou não. Então, a expectativa é que isso não seja discutido nas redes sociais, não tem essa exposição. Acham que é um erro. Isso enfraquece o núcleo da oposição quando se expõe essa discussão. A gente vai continuar repercutindo esses bastidores envolvendo o governador de São Paulo, a Beatriz Manfredini, já está com a gente ao vivo nesta quarta-feira quente, tanto aqui na capital federal quanto em São Paulo. Ela que circula muito bem nos bastidores do governo em São Paulo. E o que você está ouvindo sobre essa reunião, ou melhor, sobre essa audiência de conciliação entre o governador e Eduardo Bolsonaro. Ótima tarde, seja bem-vindo, Bia. Oi, Bruno, boa tarde para você também, para a Márcia, para todo mundo que nos acompanha aqui na programação e também no Tempo Real. Olha, a gente hoje circulou bastante ali nos bastidores do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é bem próximo, né, do governador Tarcísio de Freitas. Eles são fortes aliados. E rolou conversa, então, sobre esses ataques, esse mal-entendido aí com o Eduardo Bolsonaro, também sobre o tarifaço, sobre a reunião do governador. Começo falando para vocês que o prefeito de São Paulo falou um pouquinho sobre o tarifaço e, ao elogiar ali a postura do governador Tarcísio de Freitas, ele falou também sobre a carta, né, enviada por Donald Trump aqui ao presidente Lula, enfim, ao governo federal. Ele disse que era super possível separar a narrativa justamente das tarifas, não usar política na hora de tentar fazer negociações, mas eu questionei o prefeito sobre o assunto, disse que Trump tinha escrito ali na carta, então, sobre a postura do Supremo Tribunal Federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí Nunes falou justamente sobre esse julgamento, sobre essa suposta tentativa de golpe que envolve o ex-presidente. E para Ricardo Nunes, prefeito aqui da capital, o Supremo Tribunal Federal está correndo, está acelerando, está levando num ritmo diferente de outros julgamentos essa questão com o ex-presidente. A gente até separou um trechinho dessa fala inicial, eu vou pedir para chamar para a gente ouvir. O presidente Trump tem a sua posição de criticar o modo como está se conduzindo o processo do presidente Jair Bolsonaro, como eu também tenho, né? E muitos brasileiros têm, que é natural. Eu acho que só foi realmente aí coincidiu os momentos de estar tendo esse processo tão acelerado no STF, né, que a gente está
né? Parece que é uma maratona, né? Assim, uma vontade de correr com esse processo e coincidiu com esse momento. E aí, então, dentro disso, Nunes acabou elogiando o governador Tarcísio e a reunião que ele fez ontem, que a gente contou aqui para vocês no Palácio dos Bandeirantes, com empresários para tentar, então, encontrar meios de negociar essas tarifas ou pelo menos ajudar de alguma forma. E aí, questionado sobre essas publicações de Eduardo Bolsonaro, criticando o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes não citou exatamente o nome de Eduardo Bolsonaro, mas diz que quem critica Tarcísio está desconectado aí da realidade. Vamos acompanhar também. O Tarcísio está fazendo o que é certo, de forma equilibrada, né, com dados, conversando com as pessoas corretas, distanciando esse problema da política partidária, falando de política pública e o Tarcísio está correto, absolutamente. Se alguém fez alguma crítica, eu acho que está desconectado com aquilo que é a função e a obrigação de cada um fazer dentro do exercício da sua função. Pois é, Bruno. Então, o prefeito Ricardo Nunes, aliás, saiu aí em defesa do governador, que está adotando essa postura mais neutra que a gente também já vem comentando aqui durante a semana, depois de receber todas essas críticas, não só aí da ala mais próxima do ex-presidente, mas do outro lado, a gente tem falado aqui também, ele apanhou de todos os lados, né? Um discurso que enche ali, tanto também o lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. 2 horas e 40 minutos, seguimos ao vivo. E eu quero ouvir de você o seguinte, se você também ouviu alguma discussão sobre essas novas aplicações de uma taxa de 50% do governo americano, se isso de alguma forma tem um risco de afetar a campanha do governador de São Paulo, se caso ele for escolhido para disputar subir a rampa do Palácio do Planalto em 2026. Existe algum receio de alguma coisa respingar na campanha do governador, Bia? Olha, Bruno, existe, até porque os próprios empresários ali ficaram meio assim, falaram, nossa, mas Tarcísio não era independente, um cara mais moderado, já que ele adotou aquela postura mais enfática contra o governo federal ali no início dessa conversa. Mas o que eu ouvi de 2 aliados hoje com quem eu conversei é que nos próximos dias a orientação é que o governador fique mais quietinho. Eles acham que ele vai ficar mais recluso, vai diminuir o número de agendas, diminuir o número de aparições públicas. Ontem, depois da reunião no Palácio dos Bandeirantes, ele já evitou falar com a imprensa, não apareceu ali para conversar. O governador aparece menos vezes mesmo do que o normal para falar com a imprensa, comparado a outras pessoas que já passaram pelo Palácio dos Bandeirantes, mas ontem teve esse momento ali de evitar e isso deve permanecer, isso deve continuar assim nos próximos dias. Ele vai continuar com agendas mais internas no Palácio dos Bandeirantes, evitando comentar e entrar novamente na polêmica sobre o tarifaço, não vai mais fazer tweet, não deve mais aparecer aí nas redes sociais sobre o assunto. Eu ouvi desses aliados que a partir de agora, ele acha que já fez o que precisava fazer, o que deveria, então tentou ali dialogar com os empresários e passar esse diálogo para a embaixada, para o consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil. E agora, se alguém precisar de alguma coisa, deve procurá-lo pontualmente, justamente para ele sair desses holofotes, que foi a primeira e grande crise política, digamos, em que ele se meteu desde que assumiu o Palácio dos Bandeirantes e que o pessoal achava que podia respingar de alguma forma. Então a ideia é ficar mais quieto, deixar que o tempo aí faça o seu trabalho para as pessoas esquecerem esse erro político como vem sendo comentado nos bastidores, Bruno. Então a receita, o remédio que será aplicado é se recolher nesse momento, se resguardar de eventual discussão. Obrigado pelas informações, sempre muito claras, nos ajuda a entender o cenário dessa repercussão. Acione as suas fontes, porque amanhã estamos de novo aqui em tempo real, viu, Bia? Pode deixar, Bruno. Acione as suas também. A gente bate mais papo amanhã. Sempre muito bom. Obrigada. Por uma honra, uma alegria. Bem acompanhada, né? Bruno, eu tô muito bem acompanhada dessa dupla aí. Vocês são maravilhosos. Muito bastidor, muita repercussão, muita coisa boa aqui em tempo real. Parabéns aos dois.